Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 5. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vou repetir mais uma vez esta passagem. Amém? Pode me ajudar aí no fundo musical para não ficar um ambiente muito tenso assim. Gente, eu queria dizer que antes essa palavra ela se aplica a mim. É impossível você pregar algo para um povo que não tenha pregado para si mesmo. Tudo que nós anunciamos à igreja, antes Deus anuncia ao nosso coração. Então eu queria dizer aos irmãos que eu me coloco aqui como ouvinte desta palavra, com coração admoestável para vivê-la, não simplesmente para ouvi-la, mas para praticá-la. Eu não quero ser somente um ouvinte, eu quero ser um praticante. Eu não quero ser somente um espectador do Evangelho, eu quero ser um cooperador do Evangelho. Então eu queria que os irmãos entendessem que antes de pregar para qualquer um, eu estou pregando para mim mesmo. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Pelo menos entre aqueles que realmente têm um compromisso com a palavra, eles têm que ouvir a voz de Deus para depois anunciar a sua palavra. E essa é a nossa oração. Esse é o nosso compromisso. Amém? Então assim está escrito: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. E esta palavra nos exorta, nos instiga a fazer uma autoanálise, a fazermos uma autoexame, a fazermos uma autoavaliação. Isso porque examinar os outros é muito fácil e nós fazemos isso o tempo todo. Não é verdade? É verdade, eu sei. Falo por mim. Quem está isento disso? A gente tem uma grande facilidade de examinar os outros. Mas quando se trata de nos examinarmos, aí a situação fica bem mais complicada. Porque nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de viagem intermunicipal, interestadual, interregional, internacional, mas não somos capazes de fazer essa viagem ao nosso interior. Essa é a viagem mais curta, mas é a viagem mais difícil. É viajar para dentro de si. Na Grécia Antiga, no oráculo de Delfos, tinha uma expressão que se tornou a máxima do sábio filósofo Sócrates. E essa expressão dizia: conhece-te a ti mesmo. E a continuação dizia: e conhecerá os deuses. É verdade que se trata de uma cultura politeísta, mas vamos ficar com a primeira premissa desta fala: conhece-te a ti mesmo. Toda sabedoria ela começa através do autoanálise, da capacidade de nos examinarmos. Jesus é tão sábio que certa feita ele nos disse que é muito mais fácil encontrar um cisco no olho do irmão do que reconhecer a trave. A trave é um pedaço de madeira bem grande que tem dentro dos nossos olhos. Então a gente se escandaliza, se inflama com os ciscos que tem nos olhos dos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo a gente não presta atenção nas traves que nós carregamos nos nossos olhares.
Voltando ao texto, examinai-vos, provai-vos se realmente vocês estão em Cristo, se não é que já estáis reprovado. O nosso receio é que por falta desse autoexame, dessa autoavaliação, algumas pessoas venham ser reprovadas por Deus. Algumas pessoas venham ser inaptas para a obra porque parou de avaliar a si mesmo, parou de examinar a si mesmo e se tornaram reprovados. Eu tenho total segurança da minha salvação. Falo isso sem arrogância. Um minuto de silêncio, por favor. As crianças estão passando por ali. Eu faço isso sem altivez, sem arrogância, sem presunção, prepotência, mas eu tenho total convicção e segurança da minha salvação. Mas eu preciso confessar que uma hora ou outra eu me encontro avaliando: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou cristão mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? E eu confesso aqui aos irmãos, permita-me abrir o coração, faço isso baseado naquela procissão de crentes. Aquela procissão é de crente. No dia do julgamento final, vem uma procissão, e eu acho que eles vêm louvando, marchando, sapateando. Eita glória, eita, tá. Quando chegar diante de Jesus, olha aí meu nome. Jesus, o anjo Jesus, sei lá, vai olhar e diz: seu nome não está aqui. É forte, né, gente? Isso foi o que Jesus disse. Mas como assim meu nome não está aí? Eu vivi dentro da igreja, eu fui dizimista fiel, eu participei de ministério. Seu nome não está aqui. E aí sabe o que é que eles vão dizer? Senhor, eu curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Essa turma não vem do carnaval, essa turma não vem do boate, não vem do prostíbulos, não vem dos bordéis. Essa turma não vem dos bares, das farras. Essa turma vem das igrejas, gente. Quem é que cura em nome de Jesus? Quem é que expulsa em nome de Jesus? Quem é que fala línguas estranhas em nome de Jesus? Jesus vai fechar o livro. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E eu fico às vezes me perguntando: Senhor, eu não quero estar no meio dessa procissão, não. Dessa procissão que pensa que é convertido, mas nunca se converteu. Eis a diferença entre o convencido e o convertido. O convencido entra no evangelho. O convertido deixa o evangelho entrar nele. Essa é a grande diferença. E o apóstolo Paulo vai dizer: examinai-vos. Mas ele não fica somente com essa expressão, examinai-vos. Ele vai além e diz: provai-vos. E aqui, gente, deixa eu recorrer ao grego, tá? O Dr. Russell Shedd, ele faz o seguinte comentário: que examinai-vos é peirazó, que tem um sentido de faça um teste. Depois que vocês fizerem esse teste, façam depois uma prova. Além do teste vem uma prova. E agora, provai-vos no grego é dokimazó. É mais do que um teste. É uma análise minuciosa. Bem, sabe, precisa. É como um mineiro. Pega aquilo ali, é chamado de peneira, né? Coloca ali para ver sabe, o minerador coloca para ver se tem diamante, se tem joias, se tem pedra preciosa. E depois que ele encontra, ele examina. Mas ele examina a olho nu. Bom, isso aqui não é simplesmente uma pedra normal, isso aqui é uma joia. Depois que ele identifica que aquilo é uma joia, ou seja, examinou, ele vai provar. E como é que ele vai provar? Ele vai colocar ela no teste do fogo. Um comentarista fez essa seguinte observação, que quando o apóstolo Paulo está falando sobre examinar e provar, é justamente isso. Você examinou, identificou que tem algo diferente,
Agora você vai submeter a uma análise mais profunda, mais precisa, para ver se verdadeiramente é uma joia. E se é uma joia, vai suportar a prova do fogo. É como um diamante bruto. Ele é bruto até o momento em que ele encontra a prova do fogo. E é nos submetermos a isso. E aí a gente tem vários exames práticos. Na gravidez dos nossos filhos, né, tanto Gabriel quanto Sara, de imediato, quando atrasou a menstruação, Vanessa fez um teste de farmácia. Né? E nós nos alegramos com o teste de farmácia. É como se fosse um exame. Porém, nós fomos além de um teste de farmácia. Examinamos através de um teste de farmácia, mas agora fomos a uma prova maior. Fazer o exame de sangue. Para ver se de fato ela estava realmente grávida. E assim é na vida. Tem alguns irmãos que são concursados, que foram passar em concurso. Conversando com um irmão que é bombeiro há pouco tempo, ele disse: pastor, passei por todos os exames teóricos, escritos. Passei por tudo isso. Mas depois veio a prova. Não ficou somente no exame, veio a prova, a avaliação física, para ver se eu tinha pedigree mesmo, cacife para ser bombeiro. E aí vem toda aquela questão de resistência, para ver se o camarada aguenta mesmo o barronfo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre examinai-vos e provai-vos, irmão, não somente se examine, mas prove se você realmente é cristão. Se é que Cristo está em vós, caso contrário, já estás reprovado. E quer saber de uma verdade? Não há um ambiente melhor, não há uma atmosfera mais propícia para isso do que a Santa Ceia. E eu digo isso baseado no que está escrito em 1 Coríntios 11. Vamos abrir? 1 Coríntios 11. Versículo 28. O apóstolo Paulo está instruindo o povo de Deus a participar da ceia. E sabe o que é que ele diz? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ei, eu não estou aqui para examinar ninguém, a não ser a mim mesmo. Não se trata de examinar os outros. Nós somos bons nisso. Nós somos muito bons nisso. Se trata de examinar a si mesmo. Examinai, pois, os homens a si mesmo, e assim comam o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, sem sabedoria, sem discernimento, come e bebe juízo para si. É forte, gente. A gente não está brincando. Eu não entrei no evangelho para brincar. E eu sei que Deus vai me cobrar por toda palavra pronunciada, toda palavra proferida. Eis a razão, porque entre vós, o texto diz, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos estão fracos e doentes, por quê? Porque não se examinam e participam da ceia indignamente. E o texto continua dizendo, e não são poucos os que dormem. Nessa versão vai dizer, e vários já dormiram. O que é dormir aí? É tirar uma soneca? É tirar um cochilo? É morrer. Tem comentaristas, existe comentarista que diz que na hora da ceia, na igreja primitiva, onde a maioria dos cristãos da primeira era do século cristão se reunia nas catacumbas romanas, nas cavernas subterrâneas, por causa da grande perseguição. Quando eles celebravam a ceia, há relatos de quando a pessoa comia o pão, tomava o vinho, o pão que representa o corpo, o vinho, o sangue, indignamente, imediatamente ela tinha uma morte súbita. Há relatos históricos sobre isso. Indignamente. Para
você vê a seriedade da coisa. Por isso que o apóstolo Paulo vai estar falando aqui sobre, olha, discernir o corpo, discernir, fazer com sabedoria, ponderar sobre o que você está fazendo. Eis a razão porque muitos estão fracos, não só fracos, doentes, não só doentes, mas que dormem. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Deus nos corrige para não nos condenar. Deus nos disciplina justamente para não nos destituir. E o motivo desta fala aqui é justamente para não sermos reprovados diante do Senhor. Portanto, irmãos, examinai-vos. Examinai-vos para que a gente não venha fazer da ceia uma mera refeição, uma rotina, uma tradição, sem refletir que esse corpo, ou melhor, que o pão que representa o corpo, que o vinho que representa o sangue, faz menção a um sacrifício de Cristo por nós, para não sermos levianos, para não sermos inconsequentes. E a Bíblia, em todo tempo, ela vai nos orientar a nos examinarmos. Quer ver uma outra passagem? Lamentações capítulo 3, 40. Lamentações capítulo 3. A unção da tosse está grande aqui, né, gente? Parecendo lá em casa. Parece uma orquestra sinfônica. Eu tossindo de um lado, Vanessa de outro e os meninos acompanhando. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Ei, escuta. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Oh Deus, derrama essa graça sobre as nossas vidas. Derrama essa graça sobre a minha vida. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Essa é a hora, irmãos, de você perguntar: será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou cristão mesmo? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Não é para isso gerar dúvida e desespero. É para isso gerar segurança e confiança de que você está se submetendo a essa análise em que o apóstolo Paulo diz: examinai-vos e provai-vos. E onde os profetas, como Jeremias, já tinha dito: examinemo-nos. Eu gosto essa palavra que é mais profunda: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Quando Deus corrige a igreja, Ele diz: lembra-te, pois, onde caíste e volta ao teu primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. É fácil essa análise quando você lembra dos seus primeiros dias na presença de Cristo, a sua intensidade na leitura bíblica, na oração, na comunhão, o seu prazer e o desejo de comungar entre os irmãos e ir para a igreja. Se isso ao longo do tempo se perdeu, se a chama se extinguiu, é hora de clamar a Deus para que venha reacender a chama que um dia aqueceu, ardeu, iluminou a sua vida, o seu coração. E agora, como fazer esse exame? Como nós podemos fazer isso? Lembre do salmista, no Salmo 139. Vamos passear na Bíblia, Salmo 139, versículo 23.
Salmo 139, versículo 23 e 24. Amém? Assim diz, assim está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, eita glória, pelo caminho eterno. É fazer uma consulta com Deus. Você vai ao médico regularmente? Você vai lá, faz uma consulta com o médico. E a depender da consulta, vai ser necessário um tratamento. E existe tratamento que é cirúrgico, porém é necessário. Os irmãos estão entendendo o mistério? Oh, glória! Qual foi a última vez que você procurou Jeová Rafá, o médico dos médicos? Qual a última vez que você fez uma consulta com ele? Qual a última vez? E disse: Senhor, eis-me aqui, avalia a minha vida, sonda-me, prova-me aquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo entender. Sabe que ele está ali, a minha dentista, a doutora Bianca. Um dia eu estava com um incômodo e eu fiquei protelando esse tempo. Protelando. Era uma bobagem, era uma besteirinha. Era uma carizinha. E a gente foi protelando. Quando eu fui procurar essa consultar com a doutora, aquilo que a maioria dos médicos diz, né? Demorou demais para vir. Era simples o procedimento. Agora você vai ter que se submeter a um canal. Dói no juízo e dói no bolso. Eita Jesus, mas é assim que acontece, né? A maioria dos médicos diz: você demorou muito para vir, você demorou muito para vir. Por isso que diz: esquadrinhemos e voltemos ao Senhor com urgência, antes que seja tarde demais, antes que esse mal nos consuma, antes que esse mal nos devore. Amém, irmãos? Sonda-me, Senhor, prova meu coração, prova os meus pensamentos. Baseado nesta palavra, eu queria pontuar aqui 4 maneiras de fazermos esse exame. E a primeira dela é conservando a nossa fé. Vamos para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Versículo 19, gente. Amém? Olha o que nos diz: conservando a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? Como podemos nos examinar? Simples. Conservando a fé. A pergunta é: você tem conservado sua fé em Deus? O que é conservar? É preservar, é proteger. Você tem conservado a sua fé em Deus? E aqui, gente, queria fazer essa pergunta a mim: será que eu tenho conservado a minha fé em Deus? Conservando a fé através da boa consciência. Gente, Deus fala. E uma das maneiras de Deus falar é através da nossa consciência. Deus nos fez seres conscientes. E através de não simplesmente de uma consciência, mas de uma boa consciência. Então, meu irmão, seja consciente
Conserve a sua fé, proteja a sua fé, preserve a sua fé. Sabe por quê? Porque muitos que perderam a boa consciência e não conservaram a fé, naufragaram. E sabe o que eu acho interessante no apóstolo Paulo? Se você está com a Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, é que ele denuncia quem naufragou. Ele dá nome aos bois. Alguém pode dizer, ele está sendo antiético. Bom, ele dá nome aos bois. Versículo 20. E dentre eles se encontra Himeneu e Alexandre. Não é só dar um nome aos bois não, viu? Dar o nome aos bois é muito fácil. É mandar os bois por matador agora. Gente, que coisa, né? Ele não só denuncia o erro, ele informa os que erraram e ele aplica a sentença. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Foram homens que perderam a boa consciência. Foram homens que não conservaram a fé. Por que eu trago essa palavra hoje aqui? Para que nós não venhamos naufragar na fé. Amém, irmãos? Somos como barcos e não podemos viver à deriva. Um barco também não foi feito para viver no cais, mas para enfrentar as tempestades, os ventos contrários. Não foi feito para ficar no porto, mas para atravessar os mares, atravessar os oceanos. Portanto, como examinar a si mesmo? Conservando a fé, para que ninguém venha naufragar na fé, para que ninguém venha ser como Himeneu e Alexandre. Entregou a Satanás. Paulo, o apóstolo do amor também, viu? Próxima verdade, guardando os mandamentos. Vamos lá para 1 João 2,3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. João 2,3. Ok? Como examinar a nós mesmos? Conservando a nossa fé. Os irmãos podem repetir comigo? Conservando a nossa fé. Conserve a sua fé. Proteja, preserve sua fé. Com a consciência boa. Ok? Segundo, guardando os mandamentos. Olha o que está escrito em 1 João 2,3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Amém? Olha, o interessante dessas passagens é que ela não traz uma avaliação interpessoal, a não ser uma avaliação própria. Não é você avaliar os outros, é você avaliar a si mesmo. Sabemos que conhecemos quem está em Cristo? Não. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então nessa hora eu queria que você juntamente comigo refletisse sobre isso. Eu tenho guardado os mandamentos de Deus? Eu tenho guardado a vontade de Deus? O que é que tem prevalecido na minha vida? A carne ou o espírito? O que é que tem prevalecido? Os desejos terrenos ou os propósitos celestiais da minha vida? Sabemos que o conhecemos. Você sabe se você pertence a Cristo, se de fato você conhece a Cristo, se você estiver guardando os mandamentos de Deus. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu amá-lo-ei. Virei até ele e farei nele morada. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu o amarei. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos nossos mandamentos.
aos seus mandamentos. Amém? Segunda verdade, guardando os mandamentos. O apóstolo vai dizer, os mandamentos de Deus não são penosos, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Muitos não guardam os mandamentos de Deus porque acreditam que os mandamentos de Deus são pesados e penosos. Não, irmão. Deixa eu te mostrar isso, esse versículo. 1 João 4, abre por gentileza. 1 João, 5, versículo 3. João capítulo 5, versículo 3. Amém? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus. Ora, os seus mandamentos não são. O que é que diz aí? Para quem diz, servir a Cristo é muito difícil, servir a Cristo é um fardo, é um cargo, é um karma, é muito complicado. Não, meu amigo. Quando você está fora da visão de Deus, quando você está fora do centro da vontade de Deus, aí sim, torna as coisas pesadas. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, aquilo vai fluindo, gerando em você satisfação, gerando em você prazer. Amém, irmãos? Os irmãos estão ouvindo ali? Gerando prazer para que você possa fazer as coisas voluntariamente, guardando os mandamentos. Terceiro, praticando a palavra. Vamos para Tiago. Tiago. Tiago capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 22. Como nos examinar, conservando a fé, em primeiro lugar, guardando o mandamento, em segundo lugar, e agora praticando a palavra, em terceiro lugar. Nos diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Leia novamente o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como nos examinar? Fazer essa pergunta: eu sou praticante da palavra ou eu sou apenas um ouvinte? Tem pessoas que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas elas não praticam a palavra. Elas não vivem a palavra. E o apóstolo Paulo, o pastor Tiago, ele se depara com esse problema. Sabe por quê? Escute, o problema do povo naquela época não era a ortodoxia, aquilo que eles criam, mas era a ortopraxia, aquilo que eles praticavam. Se fosse feito uma análise, uma avaliação teórica entre aquele povo, um teste, um probatório, uma sabatina teológica e doutrinária, essa igreja ia tirar 10. Se o assunto fosse soteriologia, doutrina de Deus, pneumatologia, hamartiologia, cristologia, escatologia, bibliologia, esse povo ia acertar tudo. Ele ia tirar 10, eles conheciam tudo. Agora, quando o problema era a prática, não a ortodoxia, mas a ortopraxia. Ok, vocês tiraram 10, agora vamos ver se vocês estão praticando. Vocês estão jejuando? Vocês estão orando? Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão nutrindo um momento secreto com Deus? Vocês estão fazendo votos com Deus? Porque o crente faz voto com Deus, propósito com Deus. Vocês estão obedecendo, renunciando os prazeres, vivendo uma vida santa,
vivendo a verdadeira regeneração. Vocês estão vivendo isso? Qual seria? Não. Ou seja, teoricamente vocês são exemplares, mas vocês não têm prática. E aí, irmãos, são pessoas que sabem o que é pecado. Eu lembro de um pastor que contou a história, e essa história é bem forte, eu já contei essas histórias aqui, que um casal na igreja deles tinha relação sexual ativa, e eles faziam parte do ministério de louvor. E um domingo, terminava o culto, eles iam para o motel, normalmente. E de repente, o Espírito de Deus, uma hora ou outra, sabe, pesa o juízo. E quando isso aconteceu, a menina não aguentou, procurou o pastor de imediato procurou os dois, e ficou diante dos dois namorados e perguntou: vocês no altar, louvando a Deus, fazendo essa prática? Aí o pastor chegou e foi bem duro assim, disse bem assim: o que é que vocês foram fazer no motel? Oxe, pastor, que pergunta. Eu queria saber o que vocês foram fazer no motel. O que é que um casal de crente, de levita, vai fazer no motel? Oxe, pastor, pare. Aquela vergonha. Não, aí o pastor, não, desculpa, eu não quero saber o que vocês iam fazer no motel, não. Eu queria que vocês fizessem aqui na minha frente o que vocês fazem no motel. Que é isso, pastor? Respeita a gente. Aí o pastor, como é que eu vou respeitar vocês se vocês não respeitam a presença do Espírito Santo? Ou vocês pensam que o Espírito Santo não sabe o que vocês estão fazendo? Ou vocês pensam que o Espírito Santo não vê, não contempla, não assiste o que acontece? Vocês querem que eu respeite vocês, mas vocês não respeitam a presença do Espírito Santo? Vocês têm temor de fazer as coisas erradas na presença dos outros, mas não têm temor de fazer as coisas erradas na presença de Deus? E não é assim. Não é assim. O pastor foi muito louco, não é? A gente sabe, mas foi a maneira que ele encontrou para exortar o jovem casal. Mas essa é a tendência. Nós tememos fazer as coisas erradas. Na igreja ninguém fala nenhuma pornofonia. Pornofonia é palavrão. Mas dentro de casa solta puia. Eu sei. Sabe como é que eu sei? Seus filhos me dizem. De vez em quando chega esse bem, pastor, oi, papai chamou um palavrão em casa. Perdoe papai, perdoe mamãe. Os meninos me dizem, gente. Os meninos dizem tudo. Dentro da igreja não chama nenhum palavrão, né? Mas dentro de casa nos faz alegrar a pessoa que não tem bom senso, né? Um dia o microfone falhou, uma pessoa, cuidado, como diz os nossos avós, costume de casa, leva para praça. Um dia o microfone falhou, o camarada disse: é uma pip. Pronto, perdeu a unção. Ele não conseguia mais falar e ninguém conseguia mais ouvir, né? Costume de casa leva para praça. Ou seja, são os seus hábitos normais, você vai cultivando, você não vai repreendendo, e de repente um dia ele vai lhe pegar, meu irmão. Um dia ele vai lhe pegar. Vai lembrar do novo convertido que foi pregar e esqueceu o texto. Eita, irmão, esqueci o texto. Aí de repente ele disse: minha Nossa Senhora, esqueci o texto. Aí o pastor atrás: o quê? Aí disse: Ave Maria, pastor. Piorou tudo. Eita Jesus, são as práticas no dia a dia, meu irmão. Um dia ela vai lhe pegar, viu? Um dia ela vai lhe pegar. Eu estou jogando bola com os irmãos, eu estou sempre jogando bola com os meus irmãos. Aí uma hora ou outra sai. Pip! Aí tem um cartão amarelozinho. Uma hora ou outra. Quando isso acontece, sabe que é a palavra que vem à minha mente? A boca fala do que o coração está cheio. Não tem como. Um dia você vai botar para fora. Aí jogando bola, isso!
Quando isso acontece, lá no nosso futebol não pode chamar palavrão. Quem chama palavrão recebe amarelo, recebe uma disciplina, né? E a depender do palavrão recebe até vermelho. Ok? Mas uma hora ou outra, e não é 1, 2, não 3, não. São vários. Acontece isso. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não seja ouvinte, seja praticante. Eu não quero ser um mero ouvinte. Eu quero praticar. Amém? Último lugar, vivendo o testemunho. 1 Pedro. Eu queria chegar aqui nesse último lugar, sempre a cerejinha do bolo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivendo o testemunho. 1 Pedro 2,12. Olha só. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas palavras, glorifique a Deus no dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Essa versão diz: viva entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, vivendo testemunho exemplar. Ei, as pessoas estão te observando. Existe uma nuvem de testemunhas sobre você. E elas querem ver o Cristo vivo em sua vida. É isso que elas procuram. Você em todo tempo está sendo avaliado pelas pessoas que não são cristãs. Deixa eu te dizer mais para você entender. Quando um não cristão vem para a igreja e se de repente você visita, ele está vendo a maneira que você adora a Deus, a maneira que você louva a Deus, a maneira que você se comporta na casa de Deus. E a partir deste exemplar procedimento é que ele vai ter uma leitura do que é Deus, de quem é Deus. Aí de repente você chama o camarada para a igreja, mas chamou o camarada para a igreja, está no celular, mandando mensagem para alguém, ou vendo alguma coisa. Ele está ali observando, ele está ali analisando, ele está ali avaliando, e de repente tudo isso torna-se improdutivo. Ou seja, vivendo exemplar o procedimento diante dos gentios, para que naquilo que eles blasfemam contra nós, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Gente, o testemunho é tão importante que alguém já disse que nós somos a única Bíblia que o mundo está disposto a ler. O mundo não lê a Bíblia. Você vai ver na casa de muitos que não professam a fé, a Bíblia aberta, ou no Salmo 91 para espantar demônio, ou no Salmo 23 para atrair prosperidade. Mas está lá, chega, a página é amarelada, está como um talismã, como objeto de ornamentação, né, de decoração. Não lê a Bíblia, mas a Bíblia que eles estão lendo é o quê? A vida do crente. Agora eu quero dizer, através da sua vida, eles podem glorificar a Deus, e através da sua vida, eles podem blasfemar a Deus. Quer ver isso? Eu vou citar um texto, Mateus 5,16. Diz: brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem, pois, ao Pai Celestial. Para que eles, ao verem as vossas obras, não é ao ouvirem os vossos discursos, não é ao ouvirem os vossos sermões, mas ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celeste. Então, através da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas podem glorificar a Deus, amém? Ou podem blasfemar a Deus. Sabia disso? Se não sabia, vamos para Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 24. Amém? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Gente, por favor,
Por favor, preciso de atenção total. Qualquer conversa paralela me atrapalha. O nome de gentio é blasfemo. O nome, Romanos capítulo 2, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Através do seu testemunho, algumas pessoas vão glorificar a Deus. E através, ou blasfemar a Deus, através do seu testemunho. Não é forte isso? Por isso, o apóstolo Paulo diz: examinem-se e se provem. Examinem-se e se provem, para saber se Cristo está em vós, se é que já não foram reprovados. Eu não sei quanto a você, mas como eu disse no início, eu estou falando por mim. E para mim, é em primeiro lugar. E eu não quero ser nunca reprovado. E toda vez que eu subo nesse altar, eu queria deixar os irmãos bem conscientes. Eu subo no temor e no tremor. Porque eu sei que um dia haverá prestação de contas diante do meu Senhor. E eu não vou prestar conta por cada pregação. Eu vou prestar conta por cada palavra dita. É o que está escrito acerca daqueles que são mestres. A Bíblia diz que um juízo maior sobre a vida deles haverá. Então imagine a responsabilidade que existe. É com todo temor, com todo tremor, e coloque em minhas palavras também todo o amor. Mas eu não queria chegar no céu e procurá-lo e não encontrá-lo. Isso seria uma dor incrível, insuportável. Chegar e pensar, meus irmãos, meu Deus, aquela pessoa estava o tempo todo conosco, congregava conosco, comungava conosco, e de repente não subiu conosco. Eu, às vezes, me entristeço muito com a geração que a gente vive. A geração do desdém, do descaso. A geração da falta de temor, da falta de devoção e respeito ao Senhor. Que trata Deus de uma maneira leviana, de uma maneira inconsequente. Esses dias eu vou até ler, esses dias não, ontem, o nosso irmão Braz, ele colocou uma mensagem no grupo do futebol que nós temos. E lá tem crentes e não crentes. Ele botou a seguinte mensagem: opa, desculpa, estava no grupo errado. E essa palavra também falou muito ao meu coração. Ele botou o seguinte, palavra de A.W. Tozer: nós precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, que o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado e que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele colocou essa mensagem num grupo que tem crente e não crente. E depois ele colocou o seguinte: tenho orgulho de ser pastoreado por um homem que ainda prega essas verdades. Palavra do nosso irmão Braz. O meu compromisso é com a verdade. E até o último suspiro da minha vida, e até meu último segundo nesse lugar, eu vou combater o adultério, ainda que haja pessoas na igreja adulterando. Eu vou combater o divórcio, ainda que haja pessoas divorciando. Eu vou combater a heresia, ainda que haja pessoas na heresia. Eu vou combater o pecado de modo geral, porque se a gente for enumerar, aqui serão muitos, ainda que exista pessoas no pecado. Eu não vou deixar de falar de um assunto, porque existe pessoas praticando esse assunto. Eu não vou deixar de falar uma verdade, porque existem pessoas que estão deixando de viver
esta verdade. Amém? Meu compromisso maior sempre será com a verdade. E é com amor tão profundo que vocês não imaginam. Mas que um dia a luz da verdade revelará, seja nessa terra ou na eternidade, revelará os intuitos e os interesses de cada coração. E naqueles dias, quem tiver dúvida verá que sempre fiz o que fiz por amor. E esse amor nos move a anunciar a verdade, para que ninguém pereça. E antes de aplicar essa palavra a qualquer um de vocês, eu aplico a mim mesmo, para que eu não venha a ser reprovado. Por que eu aplico a mim mesmo? Porque todos os dias, irmãos, eu me esbarro com um colega de ministério que já foi pastor e não é mais. Que em todos os eu tenho uns 5 grupos de pastores da convenção, da cidade, do seminário onde estudei, e entre outros. E uma hora ou outra a gente escuta tristes notícias, testemunhos. E isso dói no meu coração. Isso dói no meu coração porque um dia eles estavam exercendo um chamado ministério. E a pergunta é: por que deixaram de exercer? Porque eu vou dizer a você, porque um dia eles deixaram de se examinar. Um dia eles deixaram de se autoavaliar. Um dia eles deixaram de se provar. Se sentiram tão autossuficiente, não sei, Deus quem sabe. Mas disseram: eu estou imune. Eu estou imune. E de repente veio o inimigo e tragou. Terminei quarta-feira a aula, seminário. Peguei meu filho e fui lá pro CPA assistir o jogo do Flamengo. Eu gosto de futebol e gosto. E ninguém tem nada a ver com isso e me deixa. Quarta-feira terminou e eu fui pro CPA assistir o jogo do Flamengo. Quando eu cheguei lá no CPA, de imediato: ei, vem pra cá. Aí eu fiquei assim: vou, não vou, fui. Sentei numa mesa. Tinha um pastor, ex-pastor. Ele e o filho dele estavam bebendo. Eu olhei assim, Gabriel sentou do meu lado. Eu, Gabriel. Peguei o telefone e disse: Vanessa estava aqui ainda na igreja. Venha não. Viu, o segundo tempo eu vou assistir em casa. Ela: mas por quê? Eu disse: bem, esse segundo tempo eu assisto em casa. Pode ir com Sara para casa. Faltava 15 minutos para acabar o jogo, ou menos. Acabou o jogo, peguei Gabriel. Gabriel ficou revoltado porque queria ficar no CPA. E até hoje ele não entendeu e talvez nunca entenda o que eu fiz. Peguei e fui para casa, deitei na cama e fiquei assistindo com ele. Porque de uma forma ou de outra, aquela influência de um ex-pastor bebendo juntamente com seu filho estaria emitindo mensagens. Mensagens essas que às vezes a gente tende a ignorar. Mas na leitura de uma criança, o que é isso? Como é que isso acontece? Eu disse: eu não quero isso para a minha vida. E outra, eu vou me examinar e me provar, para que amanhã não seja eu fazer isso. Ah, irmãos, você não sabe a dor que há no meu coração, como eu queria abrir aqui o coração e mostrar e ver aquilo. Porque eu vi esses 2 antes evangelizando, esses 2 antes orando, esses 2 antes louvando, e agora eu vi esses 2 bebendo em uma mesa. Isso é triste. Agora, se isso aconteceu com um pastor, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, queria pedir aos irmãos: não pare de se examinar. Não pare de se provar. E se por acaso essas mensagens, como todas as mensagens, são gravadas e chegar até o conhecimento dele, eu quero dizer que eu lhe amo. E eu quero lhe dizer ainda mais: esquadrinhemos os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos corações e voltemos ao Senhor. E digo o que eu digo para que sirva de exemplo para os demais, para que ninguém venha subestimar a força, a fúria do inimigo. A força, a fúria do inimigo. A força, a fúria do inimigo.
A Bíblia vai nos falar da tentação de Jesus. Ele tentou uma, não desistiu. Ele tentou a segunda, não desistiu. Ele tentou a terceira, não conseguiu, mas também não desistiu. A Bíblia nos diz que Satanás saiu para aguardar o momento oportuno para vir tentar Jesus novamente. Então sabe o que é que está acontecendo, irmão? Você não está percebendo, mas Satanás está assim, aguardando o momento oportuno para vir destruir a sua vida. E ele não veio somente para roubar, matar e destruir. Ele veio para lhe envergonhar, para lhe humilhar. Enquanto ele não conseguir fazer isso, ele não vai estar satisfeito. Como nós não estamos brincando de ser crente, nem brincando com o evangelho, é necessário falar as verdades. Quem tiver ouvido, que ouça. Quem tiver temor, que receba. Quem for santo, que se santifique. Quem for impuro, que continue em sua impureza. Portanto, lembre-se, Jesus vem, breve virá. Breve virá, breve virá, como fogo consumidor, para separar as joias das bijuterias. Você é joia ou bijuteria? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.